Jantar Secreto começa com uma ideia simples e perturbadora. 5 jovens tentando sobreviver em uma cidade cara demais para quem não tem dinheiro. Eles dividem um apartamento, acumulam frustrações e carregam a sensação constante de que estão sempre à margem. É desse aperto financeiro, misturado com ambição e desespero, que nasce a decisão que move toda a história. A solução encontrada parece absurda, mas ao mesmo tempo assustadoramente lógica dentro daquele contexto. Jantares exclusivos, experiências proibidas, clientes ricos dispostos a pagar qualquer preço por algo que não pode ser comprado em um restaurante comum. O livro avança rápido, sem rodeios, e deixa claro desde cedo que o problema não é apenas o que eles fazem, mas até onde estão dispostos a ir para continuar fazendo. Rafael Montes constrói a narrativa com um ritmo acelerado, mas não superficial. A cada jantar, a tensão aumenta, não só pelo risco de serem descobertos, mas pelas rachaduras que começam a surgir entre os próprios personagens. A culpa, o medo e a normalização do absurdo vão se infiltrando nas relações, mostrando como decisões extremas corroem lentamente qualquer senso de limite moral. O grande mérito de Jantar Secreto está em não transformar seus personagens em monstros distantes. Eles são jovens comuns, cheios de falhas, justificativas e contradições. O leitor entende os motivos, mesmo quando rejeita as atitudes. Essa proximidade torna tudo mais desconfortável, porque a história deixa de ser apenas sobre crime e passa a ser sobre escolhas feitas sob pressão. O livro também provoca uma reflexão constante sobre desigualdade, privilégio e consumo. Quem paga, quem serve e quem sofre as consequências. A violência não aparece apenas no ato em si, mas na forma como vidas são tratadas como mercadoria, como experiência descartável. Nada é gratuito. Cada decisão cobra um preço emocional que se acumula até se tornar insuportável. No fim, Rafael Montes entrega um thriller que vai além do choque. Um livro que fala sobre ambição, culpa e até onde alguém pode se convencer de que está apenas tentando sobreviver. Jantar Secreto não é só perturbador pelo que mostra, mas pelo quanto faz o leitor se perguntar em que ponto exatamente tudo saiu do controle. A metamorfose começa de forma direta e perturbadora, sem preparação, sem explicação e sem metáforas suavizadas. Gregor Samsa acorda transformado em um inseto monstruoso e, a partir desse momento, o livro deixa claro que não está interessado em justificar o absurdo, mas em observar o que acontece quando alguém deixa de ser útil aos olhos dos outros. Kafka não constrói suspense em torno da transformação. Ele a trata como um fato consumado, quase burocrático, e é justamente isso que torna a leitura tão inquietante. O foco da narrativa não está no corpo transformado, mas na reação ao redor dele. Gregor continua pensando como antes, se preocupando com trabalho, com horários, com responsabilidades e com o sustento da família, enquanto aos poucos percebe que perdeu qualquer valor social. A metamorfose física apenas escancara algo que já existia. Ele sempre foi definido pela função que exercia. Quando essa função desaparece, o afeto começa a desaparecer junto. Kafka constrói uma atmosfera de desconforto constante, onde o absurdo se mistura ao cotidiano. A família, que inicialmente reage com choque e medo, passa a tratar Gregor como um peso, um incômodo, algo que precisa ser escondido. O isolamento cresce, a comunicação se perde e a casa, que deveria ser espaço de proteção, se transforma em prisão. Tudo acontece de maneira gradual, sem explosões emocionais, o que torna a violência ainda mais cruel. A força de A Metamorfose está na simplicidade com que temas profundos são apresentados. Alienação, culpa, rejeição e desumanização aparecem sem discursos diretos, apenas nas pequenas atitudes, nos silêncios e na mudança de comportamento das pessoas ao redor. Gregor não é punido por algo que fez, mas por algo que se tornou,
e isso transforma a história em um retrato brutal de como a sociedade lida com quem não se encaixa mais. O livro também fala sobre trabalho, identidade e utilidade de forma quase sufocante. Gregor não consegue pensar em si mesmo fora do papel de provedor. Mesmo em sua condição extrema, o sentimento dominante não é revolta, mas culpa. Culpa por atrapalhar, por ocupar espaço, por existir daquela forma. Kafka constrói esse sofrimento sem exagero, apenas deixando o leitor observar o processo de apagamento gradual do personagem. A metamorfose é curta, mas densa. Cada página adiciona uma camada de desconforto, fazendo com que a leitura avance rápido, mas pese emocionalmente. Não há redenção, não há explicação simbólica fechada e não há conforto no final. O impacto do livro vem justamente da sensação de inevitabilidade, de perceber que a tragédia não está na transformação em si, mas na forma como ela é aceita e normalizada. Crime e Castigo começa colocando o leitor diretamente dentro da mente de um personagem instável, sufocado e em conflito constante consigo mesmo. A história acompanha Raskolnikov, um jovem pobre, inteligente e orgulhoso que vive isolado em São Petersburgo, consumido por pensamentos obsessivos e uma sensação permanente de deslocamento. Desde o início, fica claro que o maior campo de batalha do livro não é a cidade, nem a sociedade, mas a consciência do próprio protagonista. Dostoiévski não constrói esse personagem com pressa. Ele permite que o leitor caminhe junto com Raskolnikov, acompanhando seus raciocínios tortuosos, suas justificativas morais e a forma como ele tenta transformar ideias em verdades absolutas. O crime, que poderia ser o centro da narrativa, acontece relativamente cedo. A partir daí, o livro deixa claro que não está interessado no o que aconteceu, mas no o que isso faz com alguém por dentro. O castigo não vem de fora. Ele nasce no pensamento, na culpa, no medo constante de ser descoberto e, principalmente, na incapacidade de fugir de si mesmo. Cada diálogo, cada encontro e cada silêncio aumentam a pressão psicológica. Raskolnikov passa a viver em um estado de tensão permanente, oscilando entre arrogância intelectual e colapso emocional, entre a ideia de ser superior aos outros e a percepção de sua própria fragilidade. O que torna Crime e Castigo tão poderoso é a forma como Dostoiévski transforma questões filosóficas em drama humano. O livro discute moral, justiça, responsabilidade e o limite entre o certo e o errado, mas nunca de maneira abstrata. Tudo é vivido no corpo e na mente dos personagens. A pergunta central não é apenas se alguém pode cometer um crime por uma causa maior, mas o que acontece quando essa pessoa precisa conviver com essa decisão todos os dias. Ao redor de Raskolnikov, surgem personagens que funcionam como espelhos e contrapontos. Cada um deles revela uma possibilidade diferente de lidar com sofrimento, culpa, fé ou desespero. Essas relações não aliviam a tensão, pelo contrário, aprofundam o conflito interno do protagonista e tornam impossível qualquer tentativa de fuga moral. Quanto mais ele tenta racionalizar seus atos, mais evidente se torna o peso emocional que carrega. Crime e Castigo não é um livro de respostas fáceis. Ele não oferece conforto, nem julgamento simples. A leitura é densa, inquietante e muitas vezes desconfortável, porque obriga o leitor a encarar perguntas que continuam atuais. Até onde vai a racionalização do mal? O quanto nossas ideias podem nos afastar da empatia? E se é possível escapar das consequências internas das próprias escolhas? No fim, Dostoiévski constrói uma obra que não se apoia no suspense tradicional, mas na tensão psicológica constante. Um livro que prende não pelo medo do castigo externo, mas pela angústia de acompanhar alguém tentando sobreviver à própria consciência. Crime e Castigo é menos sobre um assassinato e mais sobre o peso de viver depois dele. Kim Ji-young não começa com um grande acontecimento, nem com um choque imediato.
Ele começa de forma quase banal, mostrando o cotidiano de uma mulher comum com uma vida que poderia ser a de muitas outras. Ji-young é filha, estudante, funcionária, esposa e mãe. E justamente por isso, o livro chama a atenção. Nada nela parece extraordinário, mas tudo ao redor vai revelando pequenas violências que se acumulam ao longo do tempo. A narrativa acompanha a trajetória de Ji-young desde a infância até a vida adulta, mostrando como expectativas sociais, machismo cotidiano e papéis impostos moldam silenciosamente suas escolhas. Não são grandes agressões explícitas o tempo todo, mas comentários, desigualdades, renúncias e decisões que nunca parecem partir realmente dela. O livro constrói essa sensação aos poucos, fazendo o leitor perceber como a pressão social se infiltra nas rotinas mais comuns. Em determinado momento, algo se rompe. Ji-young passa a me apresentar um comportamento estranho, assumindo vozes e identidades de outras mulheres, quase como se sua própria identidade tivesse sido fragmentada. Esse elemento não surge como fantasia gratuita, mas como consequência direta de tudo o que foi acumulado antes. É o sintoma de uma vida inteira de silenciamento. O que torna Kim Ji-young tão impactante é a forma direta e quase documental com que Cho Nam-ju escreve. A autora intercala a narrativa com dados, estatísticas e fatos sociais, reforçando que aquela história não é isolada, nem excepcional. Ji-young não representa um caso extremo, ela representa um padrão. Isso transforma o livro em algo maior do que uma história individual, sem perder o lado humano. Kim Ji-young é um livro curto, mas pesado. É uma leitura que termina rápido, mas permanece ecoando muito depois da última página.